Salve Maria, salve José. Hoje eu quero falar o segredo de Carla Cutis para vencer os 2 pecados que mais o atrapalhavam, que mais o incomodavam. Quais são esses 2 pecados? De que modo Carla Cutis conseguiu força para vencê-los? É isso que nós veremos no vídeo de hoje. Eu peço para que você, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos, as notificações, as novidades. Confira também a playlist que tem no canal sobre o Beato Carla Cutis e sobre também muitas outras devoções maravilhosas. Vamos lá então. Essa história foi retirada do livro Carla Cutis, a biografia Eucaristia, minha estrada para o céu, da editora Cultor de Livros. E aqui, Carla Cutis começa revelando. Ele tinha 2 principais defeitos. Os seus 2 pecados principais, os pecados capitais, eram a gula e a preguiça. A gula e a preguiça. Ele vivia numa família muito abastada, de muitos bens, de posses. E esses eram os 2 principais inclinações que ele tinha que vencer, que ele tinha que lutar. A gula e a preguiça. E aqui ele nos conta qual que é a força que ele usou para vencer. E a força foi o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele tinha uma devoção muito grande pelo seu anjo da guarda. Desde pequenino, ele rezava para o santo anjo, seu santo anjo da guarda. E aqui conta a importância de, desde pequeno, ensinar as crianças a rezar para o santo anjo da guarda. Desde os primeiros anos, ele sempre criou esse hábito de rezar para o anjo da guarda. E a sua mãe, quando ainda era pequeno, tinha 5 anos, leu a história, a biografia de Santa Gema. E essa biografia de Santa Gema causou profundas impressões nele. Porque Santa Gema tem uma relação muito pessoal, uma relação muito próxima com o seu anjo da guarda. E ele aprendeu aí a começar a desenvolver cada vez mais uma afetividade, um carinho, essa proximidade com o seu anjo da guarda. Também contribuiu às histórias do Padre Pio de Pietrelcina, que Carlo tanto gostava, e ver como que o Padre Pio tinha também essa ligação próxima com seu anjo. Então, principalmente a partir desses 2 santos, o Beato Carlo começou a desenvolver também uma relação próxima com seu anjo da guarda. Tanto que o Beato Carlo fala, é uma das lições que ele nos dá. Tem uma relação próxima, faça do seu anjo da guarda o seu melhor amigo. E, neste ponto aqui, como que aquele comecinho que eu falei, das suas inclinações, que ele via como aquelas que eram mais complicadas, que era a gula e a preguiça, como ele venceu? Aconteceu o seguinte, Carlo dizia que o seu anjo da guarda ou inspirou a ler um episódio da vida do Padre Pio, para que ele pudesse vencer a preguiça. Então ele foi lá e ele leu um episódio da vida do Padre Pio. E ele diz, foi o anjo da guarda que me fez ler aquele episódio, porque eu tinha pedido para ele, eu quero vencer a preguiça. Carlos ficava pedindo, meu anjo da guarda, me ajude a vencer a preguiça. Me ajude a vencer a preguiça. Em uma certa ocasião, ele teve a inspiração de ler aquele episódio da vida do Padre Pio. E aquele episódio ajudou muito ele a perceber como ele tinha que vencer a preguiça. E ele atribui, foi meu anjo da guarda. E qual foi esse episódio da vida do Padre Pio? Foi o episódio seguinte. Era por volta do ano de 1921, 1922. E ele conta que no período da noite, depois da janta, tinha o chamado fogo comum, que era uma sala onde tinha uma chaminé e uma lareira de inverno onde se acendia o fogo. E lá estavam. O Padre Pio estava lá. E ele começou a ouvir um barulho, um estranho barulho, parecido com um rangido, que vinha lá da igreja. Depois passou esse barulho. Ele ouviu novamente um barulho mais forte. Como que fazem na igreja os candelabros quando caem da parte do altar maior. Naquele momento o Padre Pio pensou, deve ser algum seminarista distraído que foi à igreja por algum motivo e está derrubando as coisas. Então, o Padre Pio falou, eu vou dar uma conferida, deve ser algum seminarista. E ele foi chegando perto para ver o que é aquele barulho, o que estavam derrubando. As velas, os candelabros, o que está caindo? Que barulho é esse que está acontecendo? Que seminarista está fazendo isso? E quando o Padre Pio foi se aproximando, ao invés de ver um seminarista, ele viu um jovem frade, parado, imóvel sobre o altar. O que faz aí? Perguntou o Padre Pio, com uma voz imponente. E não teve nenhuma resposta. E o Padre Pio disse, termine bem os seus afazeres domésticos e coloque ordem, ao invés de quebrar as velas e os candelabros.
Padre Pio queria dizer para que ele fizesse os trabalhos domésticos de limpeza do convento e da igreja com capricho, com muita seriedade. Mas aquele jovem frade continuou mudo, imóvel, com um silêncio total. Então o Padre Pio perguntou de novo: você, o que você está fazendo? Então o frade disse: eu sou um frade. E o Padre Pio disse: o que você faz aqui essa hora? E o frade disse: eu estou fazendo o meu purgatório aqui. Eu fui um estudante de seminário neste convento e agora é minha vez de pagar os pecados que eu cometi nessa minha permanência aqui, porque faltou diligência ao cumprir os meus deveres nessa igreja. Padre Pio então percebeu o que estava acontecendo. O frade que tinha dito que estava pagando o purgatório aqui porque não cumpriu bem os seus deveres nessa igreja. Faltou diligência ao cumprir os meus deveres nessa igreja. Então Padre Pio disse: olha, então escute, eu vou rezar uma missa para você amanhã, mas não venha mais aqui. E Padre Pio então saiu dessa situação, voltou ao fogo comum. Os outros frades que estavam ali perceberam que o Padre Pio estava um pouco agitado e perguntaram, né, Padre Pio, o que aconteceu? O Padre Pio falou: não, só um pouco de frio. Depois foram passando alguns minutos, e aí estava na hora de trocar o pavio da lâmpada da igreja. E aí um jovem foi até lá, até a igreja, para trocar o pavio da lâmpada. E o Padre Pio disse para ele: toma cuidado, se você encontrar alguém, veja se tem alguma vela no chão. O jovem foi até lá à igreja e o Padre Pio foi junto. E os dois olharam para ver se tinha alguma vela caída, se tinha algum... Porque o Padre Pio tinha escutado aquele barulho anteriormente, né? Com o barulho das coisas caindo. E o Padre Pio voltou, né, com esse jovem e não tinha nada caído. Eles voltaram para a sala comum e o Padre Pio contou toda a história. E diante de tudo isso, uma grande lição. Padre Pio explicou aos frades o que tinha acontecido, o frade que tinha encontrado, e o Padre Pio disse: por não cumprir com diligência o seu dever, aquele frade ainda estava no purgatório 60 anos depois de sua morte. Imagine, portanto, quanto tempo durará e como será duro o purgatório para aqueles que se mancham de culpas bem mais graves. Aquele frade ficou no purgatório, estava no purgatório durante 60 anos por não ter cumprido bem os seus deveres. Que grande lição! E depois foram averiguar e realmente existiu aquele frade. Fizeram todas as investigações, existiu aquele frade, ele tinha existido, tinha vivido, tinha cumprido aquelas funções, a sua morte, tudo foi depois comprovado. E aqui não é uma grande lição. Aquele frade, ele cumpria os seus deveres. Ele não cumpria bem, mas ele cumpria. E por isso, ele ficou 60 anos no purgatório. Então imagine o que vai ficar no purgatório quem não faz nem o básico, quem não faz nem os seus deveres. Como que o julgamento é justo? O julgamento do justo do juiz vai acontecer após a morte de cada um de uma forma muito justa. Por cada mínima coisa, por cada mínimo dia, por cada palavra, por cada olhar, por cada som que nós escutamos, por tudo que nós fazemos, vai ser tudo muito justo. E aquele frade, imagina um frade, tinha uma vida religiosa, fazia os seus deveres, fazia as suas orações, e mesmo assim 60 anos no purgatório. Essa história causou teve uma força para o Carlo. E ele atribuiu ao anjo da guarda. Essa história que eu precisava escutar. Era o que eu precisava escutar para me ajudar a ter a força necessária para vencer a preguiça. Como a preguiça realmente ela traz consequências terríveis. E aí o Carlo com isso teve força para continuar a sua luta e vencer a preguiça. E ele atribuiu ao anjo da guarda. Então aqui está a grande lição de Carlo. Peçamos sempre ao nosso anjo da guarda para vencer os nossos defeitos dominantes, as nossas más inclinações, todo mundo tem. Às vezes é muito fácil ficar observando o defeito dos outros. Nossa, meu marido é tão difícil. Nossa, ele não tem paciência. Nossa, ele é desse jeito. Nossa, essa pessoa que eu conheci é assim. Nossa, essa pessoa, meu pai, meu filho, meu irmão, meu tio é desse jeito, minha tia. Por que tem que ser desse jeito? Nossa, como eu sofro. E a gente não vê os nossos defeitos. Nós temos defeitos, nós temos más inclinações, nós temos vícios, nós temos pecados capitais. Temos que descobrir quais são
e pedir ajuda ao nosso anjo da guarda para vencer, para nos inspirar como vencer, de que modo vencer, nos dar forças para conseguir vencer esses pecados. Então, uma lição do Carla Acutis: vamos ter essa relação próxima com o nosso anjo da guarda, vamos pedir para ele nos ajudar a vencer os pecados, para nos livrar dos males, e também pedir ajuda aos outros coros angélicos. Carla Acutis também tinha uma devoção pelos arcanjos. Ele foi até a Gruta de São Miguel. E ficou muito comovido ao entrar na Gruta de São Miguel. E depois de lá começou a rezar sempre a coroinha de São Miguel, uma coroinha poderosíssima, que tem até belas promessas. São Miguel mesmo prometeu que quem rezasse a coroinha dele, a coroinha de São Miguel disse que quem rezasse a coroinha de São Miguel antes da comunhão seria acompanhado ao altar por um anjo de cada coro. Ou seja, por 9 anjos, um anjo de cada coro, para quem rezasse a coroinha antes da comunhão. E teria sua proteção particular e a de todos os anjos durante a vida e no purgatório. Então olha só, o Carlo, depois de ver essa história, e o Carlo tinha uma devoção pelas almas do purgatório. E ele tentava fazer de tudo para evitar o purgatório. E ele começou a rezar a coroinha de São Miguel. Se você não reza, reze. Se você pode, reze a coroinha de São Miguel. Reze antes dos dias que você for comungar. Porque você vai estar acompanhado de 9 anjos para fazer a sua comunhão. Você vai ter a assistência dos anjos na sua vida e depois da sua morte no purgatório. Então, aprendamos com Carlo. Tenhamos uma devoção ao anjo, ao nosso anjo da guarda, aos arcanjos, a São Miguel, a toda a hierarquia celeste. E como isso vai nos ajudar no nosso caminho de santificação. Nós sabemos isso porque os santos foram assim. Santa Gema, Padre Pio, foi assim que o Carlo aprendeu. E assim nós vemos nele como que deu certo. E não é porque ele aprendeu a rezar como pequenininho, o anjo da guarda, que ele parou. Pelo contrário, ele continuou. E se ele tivesse vivido até 60, 70 anos, com certeza ele continuaria rezando para o anjo da guarda. Então não importa a nossa idade, rezemos sempre o nosso anjo da guarda. E não somente rezar, reza a oração do santo anjo, já está bom. Não, dessa relação próxima. Pedir para o nosso anjo da guarda: nos inspire. O que eu faço nessa situação? Me ajuda a vencer. Olha, eu estou com muita raiva agora, me ajuda a acalmar. Olha, eu estou muito bravo com essa pessoa, me ajude a acalmar. Ó, meu anjo da guarda, converse com esse anjo da guarda de tal pessoa para a gente nos reconciliar. Peça constantemente, várias vezes ao dia. Rezar ao anjo da guarda é bom, a oração do Santo Anjo do Senhor. Mas mais do que isso, rezar constantemente, permanentemente para o anjo da guarda. Beato Carla Acutis, rogai por nós e nos aumente a devoção que devemos ter para o nosso anjo da guarda.